Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na nossa última aula, a gente já iniciou o capítulo falando sobre grandeza e proporcionalidade, e a gente trabalhou grandezas diretamente proporcionais. Quando a gente fala nessa proporcionalidade, a gente está falando que as grandezas elas vão ter uma relação. Essa relação ela pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Diretamente proporcional é o quê? Quanto mais uma aumenta, a outra também aumenta. Ou quando mais uma diminui, a outra também diminui. Aí aqui nós temos grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, por exemplo, se eu for caminhando uma velocidade constantemente, quanto mais tempo eu caminhar, maior vai ser a distância que eu vou percorrer. Então, aqui eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais eu ando, quanto mais tempo eu ando, maior vai ser a distância que eu vou percorrer. É um exemplo de grandeza diretamente proporcional. E vamos aqui para nossa atividade, que eu pedi para vocês fazerem duas questões, que era a questão número 1 da página 192 e a questão número 4 da página 193. A questão número 1, a gente tinha que identificar qual das sentenças elas tinham um par de grandezas diretamente proporcionais. Aí a gente vai lá, vamos lá, era só identificar qual delas eram diretamente proporcionais. Letra A, número de trabalhadores e quantidade de morangos coletados numa plantação. São grandezas diretamente proporcionais, gente? Sim, por que são diretamente proporcionais? Porque quanto maior o número de trabalhadores, maior vai ser o número de morangos. Ou quanto menor o número de trabalhadores, menor o número de morangos. Então, a letra A, ela é grandeza diretamente proporcional. Vamos para a letra B. O número lançado de um dado e a quantidade de vezes que sai a face 3. Aqui não tem relação nenhuma, porque quando a gente joga o dado, a gente está lançando a sorte. Então, não tem nenhuma proporção em relação à quantidade de vezes que sai o 3. Então, a letra B não tem nenhuma relação com grandezas diretamente proporcionais. Por enquanto, só a letra A. Letra C. O número de caminhões e a quantidade de mercadoria que foi entregue. Aqui nós temos relação de grandeza, sim. Quanto maior o número de caminhão, maior vai ser o número de entregas. Então, aqui nós temos grandeza diretamente proporcional. A letra C também tem grandezas diretamente proporcionais. Letra D, comprimento de uma corda e o preço pago por ela. Também tem relação, porque a corda ela é vendida de acordo com o tamanho dela, né? Então, quanto maior a corda, maior vai ser o valor pago por ela. Quanto menor a corda, menor vai ser o valor pago por ela. Então, também tem uma relação de grandeza diretamente proporcional. Letra E. Volume de água de uma caixa d'água com um furo embaixo e o tempo de escoamento decorrido. Ó, aqui nós temos uma relação de grandeza, sim, mas não é diretamente proporcional. Vai ser inversamente proporcional. Por quê? Quanto maior o tempo que a caixa vai ficar derramando, menor vai ser o seu volume. Então, aqui temos uma relação inversa.
Então, era para identificar só os diretamente proporcionais. Então, essa daqui, ela não é diretamente proporcional, ela é inversamente proporcional. A letra F, tempo decorrido de uma partida de basquete e o número de cestas. Aqui não tem relação nenhuma proporção. Por que que não tem nenhuma proporção? Porque nem sempre em um mesmo jogo eles vão conseguir fazer a mesma quantidade de cestas, porque é uma questão de... Depende muito do desempenho deles, não é uma questão de que eles vão conseguir de qualquer jeito, não. Depende do desempenho dele, do desempenho do outro time, da sorte também. E aí, nem sempre eles vão conseguir marcar pontos ou não. Então, na letra F não tem nenhuma relação de proporcionalidade. Então, no caso, as sentenças que tinham relação de grandeza diretamente proporcionais foi a letra A letra C e a letra D. Essas foram as questões que tinham grandezas diretamente proporcional. Agora nós vamos para a letra, para a questão 4. A questão 4 dizia o seguinte: uma gráfica imprime cartões de visita usando uma nova impressora. Veja o quadro abaixo e responda as questões. Número de cartões, 8.000. Número de cartões impressos, 8.000. Tempo de funcionamento da impressora, 2 horas. Aí o outro, 14.000. O tempo foi de 3 horas e 30 minutos. Aí a letra A pergunta: quantos cartões a impressora produz em 1 hora e 30 minutos de funcionamento? Vamos lá, gente. É só a gente pegar a relação aqui, ó. 8.000. A gente escreve assim, ó. 8.000 corresponde a 2 horas. 2. X, que eu não sei, que é o número de cartões, vai corresponder a 1 hora e meia, que eu vou representar por 1,5. Ok? 1 hora e meia, 1,5. Essa aqui é a chamada regra de 3. Nos vídeos que eu encaminhei para vocês assistirem no YouTube, tinha explicando sobre a regra de 3. É onde eu tenho 3 informações e eu vou descobrir a quarta. Como é que eu faço isso? Eu multiplico em forma de x. Eu igualo as duas proporções, as duas razões. E as duas razões que elas vão ter a mesma proporção. E aí eu multiplico em forma de x. 8.000 vezes 1,5, x vezes 2. X vezes 2 é 2x, que vai ser igual a 8.000 vezes 1,5, vai ser 12.000. X vai ser igual a 12.000 dividido por 2. X vai ser igual a 6.000. Então, essa aqui é a letra A, né? Eu esqueci de colocar. Letra A. Então, em 1 hora e meia, a impressora vai imprimir 6.000 cartões. Simples. Regra de 3, gente, já falei, sempre falo para os meus alunos, que é um método de resolução muito prático, que lhe auxilia em quase todos os problemas que você for tentar resolver. Sempre você pode encaixar a regra de 3, sempre. Na maioria dos conteúdos dos problemas, você vai conseguir encaixar a regra de 3. Eu acho ela, assim, a fórmula, como se diz, um método de resolução universal, que engloba vários conteúdos, não só
grandezas, porque geralmente quase todos os conteúdos envolvem uma proporcionalidade, e aí você aplica a regra de 3. Dá para aplicar em aqui, né, em grandezas diretamente inversamente proporcionais. Dá para aplicar em porcentagem, dá para aplicar em teorema de Tales e entre outros. É muitos conteúdos, gente, muito mesmo. Vamos para a próxima. Letra B. Encontre uma sentença algébrica que relacione o número de cartões impressos a partir de horas que a impressora funcionou. Vamos lá. A gente vê aqui, ó, que em 2 horas ele como se diz? Ele imprimiu 8.000 cartões. Então, se em 2 horas ele imprimiu 8.000 cartões, em 1 hora ele vai imprimir a metade, no caso, 4.000 cartões. Então, nós vamos chamar o número de cartões, vou colocar um C. C vai ser o número de cartões, vai ser igual a 4.000 vezes a quantidade de horas, que eu vou colocar um H. C é o cartão, 4.000 vezes horas. Por exemplo, se for 1 hora, vai ser 4.000 cartões. Se for 2 horas, 8.000. 3 horas, 12.000. E assim sucessivamente. Então, para me encontrar o número de cartões, eu multiplico 4.000 vezes a quantidade de horas. Vamos aqui para a próxima. Agora é a letra C. Se em 2 semanas a impressora funcionou por 37 horas e 30 minutos, qual foi a produção de cartões? Vamos lá, ó, 37 horas e 30 minutos, que é a mesma coisa de 37,5. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui já para resolver. Nem precisamos mais usar outra fórmula não, ó. Vai ser o que, ó? O número de cartões vai ser igual a 4.000 vezes quantidade de horas. Tô repetindo só a fórmula, viu, gente? Porque eu gosto muito de estar enfatizando as fórmulas, que é para ficar bem claro. Então, o número de cartões vai ser igual a 4.000 vezes 37,5. Vamos lá. O número de cartões vai ser igual a... Que a gente fez o cálculo aqui, ó. 37,5 vezes 4.000 deu 150.000. Então, o número de cartões em 37 horas e meia vai ser 150.000. 150.000 cartões. Essa foi a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. É um conteúdo que não é tão complexo, que eu acredito que vocês, que são super inteligentes, tenham a capacidade de assimilar o conteúdo e compreender bem. Basta esforço de vocês, dedicação e atenção. Então, eu agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.